Fala galera, como vocês estão? Eu sou a Bruna Penilhas e sejam bem-vindos a mais um Game Shark, o programa que dá loading, que destrincha um jogo a cada edição. Cláudio Prandoni está mais uma vez aqui com a gente. Como você tá, Prandas? Tudo ótimo, Bruna, e com você? Tudo bem também. Olha, hoje a gente vai falar de mais um jogo muito popular lá no Japão, que veio aqui pro Ocidente. E, bom, a gente vai contar a história dele, vocês vão ver se vendeu bem ou não, mas eu estou falando de Okami. É um jogo muito bonito. Tem nomes aí que dirigiram Okami, que a gente já falou aqui em outros Game Sharks. A gente tá falando quase toda semana de um jogo lá do Oriente, né, Prandas? Praticamente, né? Não é à toa, assim, nos últimos anos eles trouxeram pra cá muitas pérolas, ainda mais do pessoal que comandou aí a produção do Okami. A gente recentemente falou deles também em Bayonetta. É uma turma muito boa, que tem um legado aí muito forte e segue criando jogos incríveis, bro. Bom, pra quem não conhece, Okami é um jogo de ação e aventura da Clover Studio, já falecido estúdio, publicado pela Capcom. Esse jogo foi lançado em 2006 para PlayStation 2. Eventualmente ele recebeu ports para Wii U, PlayStation 3 e uma versão HD para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E esse nome aí que a gente citou várias vezes aqui no Game Shark é Hideki Kamiya. Ele dirigiu Okami e também dirigiu Bayonetta, esteve envolvido no Bayonetta 2, foi ali um dos criadores de Devil May Cry, então é um nome muito grande aqui no jogo de hoje, né, Prandas? Com certeza. E a criação do Okami é resultado de diferentes ideias que surgiram entre os desenvolvedores do Clover Studio, que era uma equipe interna da Capcom que, enfim, não durou muito tempo, mas foi meio que a sementinha para depois nascer a Platinum como um estúdio independente. O jogo é também inspirado em diferentes aspectos da cultura japonesa. E a gente fala sobre um pouquinho mais disso ao longo deste bloco. Fica tranquilo aí em casa. Uma das versões iniciais de Okami mostrava o jogo com um visual 3D fotorrealista, ou seja, que buscava ser muito parecido com a realidade. Só que, eventualmente, o estúdio decidiu que esse visual não devia seguir esse caminho não, que devia ser algo mais cartunesco, algo mais colorido, diferente. E também a limitação gráfica do PlayStation 2 na época acabou influenciando essa decisão, bro. Pois é, e a arte de Okami, ela é inspirada na aquarela japonesa e no sumie, que basicamente é um desenho monocromático que usa tinta nanquim, e também é uma técnica japonesa. Além disso, o jogo traz inspirações de religiões e filosofias orientais que existem há muito tempo, há séculos. A partir dessas informações, a gente consegue falar um pouco mais sobre a história e o gameplay de Okami, justamente porque esses dois pilares do game estão completamente interligados com todas essas inspirações culturais, né, Prandas? Exato. Falando do nome do jogo, Okami quer dizer lobo. Além disso, no jogo a gente controla a Amaterasu, que é a deusa do sol, representada aqui na forma de um lobo branco. O game se passa no Japão antigo e logo no começo a gente vê como esse lobo branco, Shiranui, e o guerreiro Nagi derrotaram a serpente de 8 cabeças chamada Orochi. Talvez os fãs de King of Fighters fiquem animados aí, mas são coisas diferentes. Essa serpente foi aprisionada em uma caverna, só que 100 anos depois, uma descendente de Nagi, chamada Susanoo, acaba quebrando acidentalmente o selo que mantinha Orochi aprisionada. Livre novamente, a serpente de 8 cabeças lança uma maldição sobre a Terra, e o objetivo dessa maldição é acabar com todos os seres vivos. E aí, para salvar a Terra, um espírito das árvores chamado Sakuya invoca Amaterasu. E aqui vale mencionar que no panteão da religião shintoísta, Amaterasu também é a deusa do universo. E as lendas, que são muitas e variam bastante também, dizem que todo dia de manhã Amaterasu saía para iluminar a Terra. No taoísmo, que é uma tradição filosófica e religiosa do leste, original do leste asiático, a representação de Amaterasu como uma loba branca significa a reencarnação dessa divindade e também como uma forma de guia espiritual para a humanidade. E outro detalhe interessante é que nas versões japonesa e europeia de Okami, Amaterasu é definida como fêmea mesmo, é uma loba fêmea, mas na versão norte-americana isso fica
fica em aberto. Tem alguns diálogos ali que tratam ela no feminino, outros no masculino e outro no gênero neutro. Ao longo do jogo, nossa querida Amaterasu é acompanhada pelo pequeno artista Issun. Eventualmente ela também conta com a ajuda de Suzano para lutar contra Orochi, mas antes de enfrentar a Serpente de 8 Cabeças, a Amaterasu precisa derrotar vários demônios espalhados pela Terra por conta dessa maldição que ela enfrenta. Uma outra curiosidade interessante é que no shintoísmo, Suzano é o deus do mar e também irmão de Amaterasu. Sim, e olha só, se você gosta de Naruto, você também conhece muito bem essas palavras, né? Suzano e Amaterasu são 2 jutsus do Sharingan, e isso é muito legal ver como essas lendas e culturas e religião do Japão são representadas de diferentes formas em diferentes obras, né? Inclusive aqui em Okami. Bom, nos conceitos iniciais do jogo, os devs consideraram ter dinossauros como inimigos. Bom, a equipe também pensou que a Amaterasu poderia se transformar em um golfinho quando estivesse na água e em um falcão quando pulasse de algum penhasco. Mas, como a gente já sabe, nenhuma dessas ideias foram levadas a sério e elas foram descartadas. Agora sim, falando um pouquinho sobre o gameplay de Okami, o jogo é uma grande união de elementos de ação, plataforma e também de quebra-cabeças. A história principal segue uma certa linearidade, mas se você quiser, você pode realizar atividades secundárias e opcionais que acrescentam muito ao universo do jogo. E ao completar as missões, você ganha pontos de experiência que são chamados de Praise, e eles podem ser usados para aprimorar a Amaterasu. E a loba ainda pode usar instrumentos divinos, que são a espada, a joia e o espelho. Só que Okami tem uma mecânica bem original e marcante chamada Celestial Brush, né, Prandas? O pincel celestial, como que funciona? Olha, Bruno, na época que revelaram o jogo, né, que estavam mostrando nas revistas, os trailers, foi o que mais chamou a atenção mesmo. Esse pincel celestial, quando ele é utilizado, né, o jogo meio que congela, a cena para e uma tela de pintura aparece. E aí o jogador pode desenhar nessa tela para criar movimentos de ataque no combate e também para resolver quebra-cabeças. Mas a tinta usada nessa mecânica especial, ela é limitada, não dá pra você ficar desenhando infinitamente. E ela só é reabastecida quando o pincel não está em uso. Além disso, as técnicas do pincel celestial são aprendidas por Amaterasu ao longo do gameplay, ou seja, conforme você avança, você aprende novas técnicas, novas habilidades. E também é possível modificar e aprimorar essas skills. Olha, tem muita gente que compara Okami com Zelda. O próprio Kamiya disse que ele se inspirou muito na franquia, ele é um fã assumidaço de Zelda. Você vê essas semelhanças entre as duas franquias, Prandas? Nossa, demais, Bru, demais. Na época, pra mim, Okami era isso. Finalmente trouxeram um Zelda pro PlayStation 2, né? E não surpreende, ainda mais com essas declarações do Kamiya de que ele é fã da franquia. E o jogo transporta muito bem aquela fórmula clássica do Zelda 3D, né, do Ocarina of Time, do Majora's Mask. Na época a gente já tinha também o Wind Waker. Transporta tudo isso para esse universo fantástico, né, de mitologia japonesa, e ainda traz todo esse charme com um pincel celestial, aquele filtro que dá pro jogo um ar meio de aquarela, de pintura japonesa. Então sim, eu vejo muitas semelhanças com Zelda, mas ao mesmo tempo eu também vejo personalidade bastante em Okami para ele se afirmar por conta própria, sabe? Não é, uma cópia de Zelda, é um jogo amplamente inspirado, talvez, mas que tem seu estilo único. Até porque se a gente for ficar pegando cada jogo que é inspirado em Zelda e falar que é uma cópia, é complicado. E Okami, eu não terminei de jogar, eu tenho aí essa vergonha que é um jogo longo, relaxa. A versão do PlayStation 3 e aí eu não consegui terminar. Quero jogar no Switch, porque a versão do Switch acho que tá mais fácil, tem ali algumas adaptações pro console, em termos gráficos e tal. Mas eu vejo muita originalidade em Okami. E na época, você chegou a jogar na época que saiu? O jogo te marcou muito, você lembra? Nossa, me marcou muito, porque eu lembro na época, assim, a expectativa, né? Especialmente de ver os previews nas revistas. E só de curiosidade aqui, né? Quando eu tava na faculdade, na época que o jogo saiu,
E o meu trabalho de conclusão de curso, junto com alguns colegas, foi fazer uma revista de videogame. E um dos jogos que a gente abordou nessa revista foi o Okami. Eu lembro que a gente conseguiu dar um tratamento visual todo bonito, diferentão nas páginas, por causa da direção de arte do Okami, né? Então, sim, o jogo acabou me marcando muito, não só por ser um jogo muito legal, mas porque teve esse detalhe aí na época da faculdade ainda. Ai, que legal, Prandas. E quando você tirou no TCC? Aquelas, Nota curiosas. 10. Ó. Minha família ficou Parabéns. orgulhosa. Obrigado. Você tem essa revista ainda? Eu quero ver. Vou mostrar. Ah, eu quero ver. Bom, gente, Okami está aí disponível em várias plataformas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a franquia no próximo bloco. E no terceiro bloco de Game Shark tem um gameplay, né, Pranda? Você vai jogar aí. Vamos. Mostrar as mecânicas direto do pincel celestial, porque falando eu acho que é um pouquinho confuso, mas não é tão complexo assim, né? Vamos ver em ação, vai dar pra entender muito melhor com certeza. Bom, então quem tá acompanhando aí o Game Shark, não sai daí porque a gente volta daqui a pouquinho. Game Shark de Okami tá de volta, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a recepção do jogo na época em que ele saiu. Okami não vendeu muito bem no PlayStation 2 e no Wii, mas o relançamento em HD foi uma aposta certa. Só no Switch, Okami HD vendeu mais de 600 mil cópias. As vendas no PC, PlayStation 4 e PlayStation 3 também foram boas e superaram a casa das 400 mil cópias cada. Já no Xbox One, o jogo vendeu bem menos, cerca de 121 mil cópias. E apesar de ter vendido mal logo no lançamento, não quer dizer que seja um jogo ruim, pelo contrário. A versão do Okami pra Play 2, Bru, mantém até hoje uma média 93 no Metacritic, enquanto que a versão pra Wii tem uma nota um pouquinho mais modesta, mas ainda assim muito boa, que é 90. Já o Okami HD pra Nintendo Switch, que é a versão mais vendida, né, aí tem uma média 89, mas vale lembrar, como essa versão saiu muito depois, ela tem um número menor de análises agregadas ali pra fazer essa média, o que pode justificar essa diferença nas notas, mas de qualquer maneira, tá ali perto do 90, é uma média muito boa, né, Bru? Sim, e bem importante ressaltar que as vendas nem sempre refletem na qualidade do jogo ou não. Brandas, você acha que Okami merecia ganhar um remake, uma outra remasterização ou uma sequência? O que você gostaria de ver de novo nessa franquia, levando em consideração que você gosta muito dela e que ela fez parte da sua vida? Sim, eu acho que merecia uma sequência. Talvez pudesse ser um pouco menor, né, porque... como a gente estava conversando, o primeiro Okami ele é muito longo, ele é um jogo excelente, mas muito longo. Então tem gente que simplesmente não chegou ao final porque não deu tempo, não conseguiu, né? Então acho que podiam aproveitar esse hype que o jogo acabou gerando nos seus relançamentos para lançar uma sequência, talvez um pouco menor, mas usando toda a tecnologia de hoje em dia, que, cara, combinaria perfeitamente aí com toda essa direção de arte majestosa do Okami, que traz várias possibilidades, né, de estilos artísticos diferentes. Acho que podiam fazer isso. Ainda assim, né, bro, a gente tá falando que, pô, merecia uma sequência e tudo, mas meio que o Okami teve aí uma continuação, um spin-off, não é verdade? Teve sim. Em 2010 a franquia ganhou um novo jogo chamado Okamiden ou Okamiden? Eu chamo de Okamiden, mas... Okamiden, então vamos em Okamiden. Esse jogo foi publicado pela Capcom, o game chegou para Nintendo DS e funciona como um sucessor espiritual de Okami. Pois é, só que esse jogo, infelizmente, não é estrelado pela Materaço, né, bro? Ele é protagonizado pela Chibi Teraço, que é uma versão filhotinha, fofinha da Materaço, né, da nossa querida Loba Branca. O jogo mantém as mecânicas de gameplay do Okami, né, incluindo o pincel celestial, né, o Celestial Brush, mas com novas habilidades e possibilidades, assim, combinou muito porque como o jogo saiu primeiro no DS, você conseguia realmente utilizar a canetinha do portátil para desenhar na tela. O Chibi Teraço é fofíssimo, por isso tem o Chibi, é muito fofo.
A história de Okamiden se passa 9 meses após os eventos finais de Okami em uma nova vila chamada Yakushi. A ideia da narrativa é justamente acompanhar a nova geração de personagens, o que além do filho da Amaterasu também inclui Kuni, que é o filho de Suzano. Outros personagens do primeiro jogo também retornam na sequência aí, pra quem é fã do game original, já serve como incentivo, uma justificativa pra você dar uma chance pra essa sequência. Com certeza. Um outro detalhe importante é que o Okamiden ele foi desenvolvido pelo Mobile and Game Studio. Isso porque em 2007, um pouquinho antes, foi, já depois do lançamento do Okami, né, o Clover Studio foi fechado pela Capcom, infelizmente, e aí nessa época o Hideki Kamiya e o Shinji Mikami, que é um dos criadores de Resident Evil e também trabalhava na Clover, eles já tinham deixado o estúdio. Vale mencionar que ainda no Clover Studio, o Mikami dirigiu o clássico beat'em up God Hand, um jogo incompreendido, mas muito bom. God Hand é muito bom, gente. Meu Deus do céu, esse jogo é maravilhoso. Bom, eventualmente o Mikami foi pra Platinum Games trabalhar em Vanquish, e desde 2010 ele tá lá na Tengu Gameworks, que ele ajudou a fundar e faz parte da ZeniMax Media, que por sua vez foi recentemente adquirida pela Microsoft. E aí nos últimos anos ele lançou The Evil Within 1 e 2, e agora ele tá trabalhando em Ghostwire Tokyo, que vai sair aí em algum momento do futuro próximo. E o Hideki Kamiya, o que esse cara fez, Prandas? Menina, o Hideki Kamiya, ele bloqueou muita gente no Twitter, porque ele é meio bravo nas redes sociais. Ele é, né? Ele é muito. Ele bloqueou muita gente, às vezes até injustamente, mas ele também seguiu trabalhando com games, a gente até falou dele aqui no Game Shark recentemente, porque depois da Clover, ele também foi pra Platinum Games e tá lá até hoje, onde ele fez Bayonetta 1, 2, Wonderful 101, ele também esteve envolvido no desenvolvimento do Scalebound, que foi infelizmente cancelado em 2017, e ainda na Platinum, o Kamiya agora está trabalhando em um novo jogo que tem o título provisório Project GG, né? São 2 letras G. E esse projeto promete seguir o mesmo conceito heróico de Beautiful Joe e do próprio Wonderful 101. A gente tem uma reportagem especial aqui do Felipe Goldenberg, direto do Multiverso, e onde ele discute por que tá tão caro jogar videogame aqui no Brasil. Então bora conferir essa reportagem. Jogar videogame nunca foi uma coisa barata no Brasil. Mas nas últimas semanas, a coisa extrapolou. Se você joga no computador, deve ter percebido que as placas de vídeo, que são as peças responsáveis por gerar e transmitir todos os gráficos na sua tela, dobraram de preço de um dia para o outro. E se você joga no console, deve ter percebido também que os novos PlayStation e Xbox, que estavam com preço aí sugerido na faixa de R$4.000 mais ou menos, estavam sendo encontrados por R$7.000, R$12.000 no varejo. Mas afinal, por que isso está acontecendo? Por que ficou tão caro de repente jogar videogame? Eu fui tentar buscar uma resposta com o Diego Kerber. Ele é jornalista e trabalha há 10 anos no site Adrenaline, um site especializado em hardware. E adivinha qual é o principal motivo para os preços dispararem? Isso mesmo, a pandemia do coronavírus. Todas as linhas de produção de praticamente todo bem de consumo está sendo impactado, e os semicondutores, que é o silício que lá na ponta vai terminar aqui virando um videogame, não escapou disso. Então nós temos problemas de suprimentos em boa parte dos componentes para você fazer um videogame, para você fazer uma placa de vídeo, para você fazer qualquer coisa que envolva aí memória, chip gráfico, processador, tudo isso lá atrás, quando estourou a pandemia, começou a ter problemas de falta de produção, e o resultado é que foi ficando cada vez mais difícil fazer as coisas, e escassez. O mercado é cruel. Quando você tem um desequilíbrio entre demanda e oferta, não teve como escapar, os preços foram lá para cima. Com uma pandemia dessas rolando, em que a recomendação das autoridades é ficar em casa o máximo possível, é natural que as pessoas procurem mais entretenimento. Uma pesquisa apontou que só nos Estados Unidos, em 2020, os gastos com videogame foram de quase 57 bilhões de dólares. 27% a mais se a gente fizer a comparação com 2019. E com o lançamento da nova geração, é claro que a procura também ficou ainda mais alta. Até hoje, encontrar um videogame desses à venda é uma tarefa extremamente difícil, por conta da falta de estoque. E quando você encontra o que quer, o prazo de entrega costuma ser muito alto.
Eu mesmo, quando comprei o meu PlayStation 5 aqui, por exemplo, eu tive que esperar 30 dias para receber na minha casa. E a falta de estoques tem levado a uns fenômenos muito loucos no preço, até porque você precisa ver a ponta chega aqui e o vendedor, ele tem, por exemplo, uma unidade de um videogame para vender e ele não sabe quando vai vir a próxima unidade, por causa da falta de demanda. E o cara, obviamente, sobe o preço. Ele tem logística dele também, ele tem que manter a loja dele, ele tem funcionário para pagar, ele tem luz para pagar. E esse PlayStation que ele vende agora, pode ser que pareça o próximo daqui a 3 meses. Ele precisa manter toda uma estrutura por 3 meses. Essa tempestade de problemas também afetou quem joga no computador. Existem 2 perfis no Twitter muito curiosos, aliás. O Observatório da GPU e o Observatório da CPU. Essas contas monitoram quase que diariamente o sobe e desce do preço das placas de vídeo e dos processadores. E quem está por trás dessas contas desde o finzinho de 2019 é o Rafael Soares, um graduando de História. Agora, olha só que curioso, nem o próprio Rafael recomenda que as pessoas montem o PC Gamer agora. Eu digo para todo mundo, as pessoas vão lá perguntar para mim na ADM sobre uma peça, uma placa de vídeo, meu computador, não sei o que, eu falo assim, olha, não monta. Se você puder não montar agora, caso para um PC Gamer, né, não para trabalho, não monta. Porque vai sair muito caro e você vai ter um PC meia boca, esquece. Não tem como. No PC, está sendo expedido. Vai pro console. Vai fazer o quê? Vai pagar 10 mil no computador? Eu não pagaria. Ele me contou que nunca viu um aumento de preços tão gigantesco nessas peças de computador. Por exemplo, da 3060 Ti, um dia aparece 6 mil, no outro dá 9. 3080, um dia aparece a 10 mil, no outro tá 16 mil. Do tempo, desde que eu comecei, eu não tenho precedente desse tipo de coisa. E como se toda a questão do dólar, da logística e da pandemia não fosse suficientes, a gente ainda pode colocar um probleminha extra nesse bolo todo. A mineração de criptomoedas. Olha aí, hein? Pra lascar o ser humano. Lembra da febre do Bitcoin alguns anos atrás, em que muita gente estava ganhando uma grana pesada com essa criptomoeda? Então, a gente está vivendo uma febre parecida, só que não com Bitcoin, mas sim com outra moeda, a Ethereum. A partir do momento em que essas pessoas gastam muito dinheiro para montar um PC parrudo, mas ao mesmo tempo ganham muito dinheiro com a mineração de criptomoedas, eles acabam pressionando ainda mais os preços para cima. Parece louco você ver um preço dobrar de uma semana para outra, mas quando você olha todas as etapas para chegar nessa ponta final, você entende que é muita coisa dando errado junto, muita coisa. Você precisa pôr na conta do Brasil que a gente importa tudo, então tem novos problemas de logística, é a questão de como não é fabricada aqui, a gente sofre muito efeito da moeda e a nossa moeda desvalorizou muito. Se você olha, por exemplo, sites gringos, você vai lá, olha no exterior quanto que estão vendendo um PlayStation, um Xbox, uma placa de vídeo da Nvidia, da AMD, você vai ver que os gringos já estão surpresos com os preços que estão aparecendo. Eles não têm a nova camada de problema que é a logística brasileira e a desvalorização da moeda. Meus amores, não tá fácil jogar videogame no Brasil. Quer dizer, nunca foi, né? Mas agora a situação tá bem complicada. A recomendação que fica é planejamento. Veja tudo que você quer comprar, se você realmente precisa comprar isso agora e depois coloque tudo na ponta do lápis. A gente está vivendo um cenário bem complicado na saúde, na economia e em vários outros setores da sociedade. Por isso, vai com calma, não se apressa agora. Se puder segurar, segura, porque a situação vai melhorar. Pode demorar bastante, mas vai melhorar. É isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês e tchau! O Game Shark vai para o intervalo, mas no próximo bloco a gente vai jogar Okami, então não sai daí. Terceiro bloco do Game Shark, agora sim estamos jogando Okami. É o comecinho do jogo, né, Prandas? É exatamente o comecinho, a gente pulou os filminhos, né, porque a gente quer ver jogo, não ficar vendo filminho. Já estamos aqui no comando da nossa querida Loba Branca Amaterasu. No começo do jogo ela tem que resgatar os seus poderes, relembrar eles. A gente já tá na companhia do Issun, que é o fiel escudeiro dela, que vai dando as dicas. Eu tô pulando todos os filminhos, todos os diálogos pra gente ver bastante jogo, bro. Uhum. E qual versão você tá jogando? Eu tô jogando a versão de PlayStation 4 no PlayStation 5. Então a tendência é que os loadings sejam um pouquinho menores, coisa assim. Mas a rigor é a versão HD do PlayStation 4. Coisas automáticas que o PlayStation 5 faz, né? Olha, eu acho que
o visual de Okami ainda é muito bonito, justamente por ser um jogo mais trabalhado no cel shading, com esses aspectos da aquarela que a gente falou ao longo do programa. Mas eu não reclamaria se esse jogo ganhasse um remake. Porque acho merecia. Funcionaria bem. Porque, eu não há... Assim, em termos de gameplay, não sei. Vou deixar pra você responder, Prandas. Mas em termos de visual, não acho que ele envelheceu mal. Só que eu também não acho que ele é super moderno, assim, nesse sentido. Ajuda um pouco por conta do estilo artístico, mas para novas pessoas... Por exemplo, se a Capcom decidisse fazer uma sequência de Okami... para as novas gerações, eu acho que seria legal ter um remake antes, não sei. Acho que sim, podiam até fazer como teste, sabe? Já faz o remake, já usa isso como base pra continuação e vamos que vamos. Eu não sei se venderia tão bem, né? Porque, bom, levando em consideração que as versões HD venderam bem, acho que um remake também, pelo menos ali 1 milhão de cópias, que foi o que a versão HD conseguiu, inclusive até mais, acho que seria garantido. Mas eu fiquei imaginando como seria manter esse estilo artístico de aquarela e tal, e de outras técnicas orientais, em um visual mais moderno e atualizado, talvez incrementar algumas coisas mais realistas no cenário, enfim, eu acho que ficaria muito bonito. Ó, Bru, estamos aqui aprendendo a usar o pincel celestial. Então Constelação. Nesse caso aqui, eu tenho que desenhar as estrelas, pontuar as estrelas dessa constelação de dragão, e aí vai me ajudar a abrir um dos poderes da Amaterasu. É muito bonito esse jogo mesmo. Legalzão, bicho louco. Aí com isso a gente consegue avançar aqui neste plano celestial onde a Amaterasu tá. A gente tem aqui que atravessar um rio de estrelas, é tudo muito, muito cósmico, né? Muito mágico. Puxa bastante dessas lendas e coisas filosóficas e de religião que a gente citou no programa, mas é bem adaptado, sabe? Ao mesmo tempo que tem algumas inspirações, tem bastante coisa que tem um filtro ali justamente para encaixar num game. Inclusive, eu tava lendo que a versão japonesa de Okami tem algumas coisas que não são tão explicativas quanto na versão norte-americana, porque na versão norte-americana os desenvolvedores assumiram corretamente que o público dos Estados Unidos, da América do Norte, não entenderia algumas coisas, dessas coisas mais místicas e mitológicas, como o público japonês, né? Faz total sentido. E é um jogo que se apoia muito na mitologia japonesa, né? Que, obviamente, pro público nipônico já é algo que faz parte da cultura tradicional deles, enquanto pro público ocidental nem tanto. Tem um detalhe importante que a gente esqueceu de falar no programa, hein, bro? Qual? Okami tem um botão para latir. Uma pena que eu não estou escutando, mas que fofo. Mas você assistindo aí em casa viu que a loba estava latindo. Que bonitinho. Será que o filhinho dela late no DS, também no jogo de DS, deve latir? Acho que sim, ele deve latir fininho. Que bonitinho. Filhotinho. E o gameplay em si, você acha que deu uma enferrujada jogando agora ou ainda continua muito bom e eu acho que ele dinâmico? Continua bom o bastante, bro. Mas sim, comparando com jogos lançados nos últimos 15 anos, né, que é o período em que foi lançado, né, o Okami, tem coisas que daria pra melhorar. Eu acho que assim, os combates, por exemplo, são um pouco repetitivos. A própria jogabilidade, né, a maneira como você controla a Amaterasu poderia ser um pouco mais dinâmica hoje em dia. Não que tenha envelhecido mal. O jogo continua funcionando muito bem, mas poderia ser melhor. E a gente tá falando de Okami aqui no Game Shark justamente no ano em que a franquia completa seus 15 aninhos, né? Sim. E muita coisa mudou de lá pra cá, mas realmente, vendo o jogo assim, com calma, dá pra ver que ainda é muito bom até de ver tudo acontecendo. Que é um ratinho? É um ratinho, porque você vai abrindo as habilidades de acordo com os signos do horóscopo chinês, né? Então já teve dragão, agora tem o rato,
E assim vai, enfim, você vai evoluindo, né? Agora eu consigo a habilidade de atacar. Agora eu posso desenhar aqui, ó, um traço, chá, e corta a preda. Ah, olha só. E é mais tranquilo de desenhar também. Você tinha me explicado como que faz pra usar o pincel celestial no DualShock, que é o que você tá usando? Isso, que até dá pra mostrar aqui, ó, eu tenho que cortar esse portão de madeira, né, essas estacas. Então aqui eu tô parado, eu vou apertar o R1, ele vai pra tela do pincel celestial, né? A tela do jogo fica com esse aspecto de papel. Daí com a alavanca analógica você controla o pincel, e quando você aperta o quadrado, o pincel desce e encosta na tela. Então agora a tinta está, né, na tela, e aí você pode desenhar. Tchá! E aí você corta. E isso funciona não apenas nos cenários. A gente vai ver agora também a Amaterasu usando a habilidade do pincel celestial em combate. Porque ao longo do caminho ela vai se encontrando, né, com os adversários aí, com os bandidos, tudo. E o lance você tem que bater neles, até eles ficarem sem cor, descoloridos, preto e branco. Quando eles estão assim, eles estão com a guarda baixa, né, com a defesa comprometida, e você vai lá, corta eles com o pincel celestial e já era. E como a gente falou também, o pincel tem uma quantidade de tinta específica, né? Porque justamente para não deixar o jogo super fácil, para que você possa usar o pincel o tempo inteiro, chega uma hora que a tinta acaba e aí você tem que parar de usar o pincel para reabastecer esse estoque, senão ia ficar muito fácil, né? Ia ficar muito roubado. E aí acho que ia ficar até chato, né? Imagina você congelar o combate o tempo inteiro para usar o pincel celestial, já não ia ser mais um combate em ação em tempo real, que você ia estar congelando o negócio o tempo inteiro. Ia ficar muito travado, né? Pois é. Mas tá bem legal de assistir, meu. E conforme você vai acostumando, vira algo meio natural, sabe? Beleza, o inimigo tá com a guarda baixa, beleza, vou ativar aqui o pincel celestial e cortar ele. E é rápido também, né? Não é nada como, sei lá, a gente vê em RPGs que podem alternar o combate em tempo real e em turno, em que você tem que parar e aí pensar e aí criar uma estratégia. Aí é só você desenhar e tal. E é prático você ir alternando esses comandos durante o gameplay? Eu acho prático. Comparando com outras versões, eu lembro anos atrás de jogar um pouco a versão do Wii, em que você tem a opção de controlar o pincel celestial com um sensor de movimento. Nossa! Eu acho até que talvez dê pra fazer isso na versão do Switch também, usando os Joy-Cons. Mas era prático porque... não sei. Então, funcionava? Não tão prático. Assim, é legal porque você tá controlando um pincel de uma maneira muito mais natural. Mas ali, no calor do combate, né? No frenesi da batalha, nem sempre ficava a coisa mais intuitiva. Exigia um pouco mais de prática. Mas dá pra fazer funcionar também. Achei muito legal que em praticamente 12 minutos de gameplay a gente já passou por diferentes cenários aí no começo do jogo, né? Sim, deu pra mostrar uma variedade legal aqui de cenários, de habilidades também, né? A Amaterasu já aprendeu aí a cortar coisas, a gente conseguiu atravessar lá o rio de estrelas também, enfrentou uns inimigos. Eu gosto muito como ela vai caminhando, correndo, e plantinhas vão nascendo atrás dela. As flores vão nascendo. A animação, em todos os sentidos, é muito bonita também. Parabéns, Okami. Aqui o jogo já se abre um pouco mais até, né? Você tem essa vilazinha, você conversa... Quer dizer, você tenta conversar com as pessoas, é que elas estão transformadas em pedra. Tão maus. Tem que resolver essa treta. Brandas, para encerrar aqui o nosso gameplay, o que você pode dizer para quem ainda não jogou Okami? Por que essa pessoa tem que dar uma chance para Okami? Se você gosta de cultura japonesa, acho que vale dar uma chance pro Okami, porque ele tem muito de lendas tradicionais. Se você gosta de Zelda, mas não tem um videogame da Nintendo, ou tá procurando um jogo estilo Zelda, também é uma excelente opção, porque ele tem muito daquele estilão do Ocarina of Time, do Wind Waker, do Twilight Princess, então vale dar uma chance também. E assim, pra fechar,
é um clássico da Capcom que hoje em dia você já consegue comprar um precinho mais camarada, especialmente no PC. Então tem muitos motivos aí pra dar uma chance, na minha opinião. Fica a dica que constantemente eu vejo o Okami em promoção em diferentes plataformas, principalmente em PC, em PlayStation 4 e Xbox, no Switch nem sempre, porque a gente sabe como funciona as promoções da eShop, mas se você tá afim de jogar Okami, tá aí a dica pra ficar de olho nas promoções, tá aí a dica de Cláudio Prandoni, e agora a gente vai encerrar o Game Shark de hoje. Prandas, obrigada pela sua participação mais uma vez. Tamo junto, muito obrigado, Bru. Galera, um beijo pra vocês, se cuidem, até a próxima. Tchau!